Oi, Tavana, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de artes? Então, a unidade 3 do livro de vocês, na página 156, vai falar sobre a história em quadrinhos. Vamos lá? Acompanhe comigo aí na página 156. História em quadrinhos, conhecida também pela sigla HQS. Breve história dos quadrinhos. Você já teve uma coleção de revistinhas da qual cuidava com muito carinho? Eu já. As histórias em quadrinhos, ou HQS, fazem parte da história da maioria das pessoas. A linguagem das HQS mistura imagem e texto de forma conjunta e sequencial, conquistando o apreço de crianças, jovens e adultos. A origem das histórias em quadrinhos pode começar a ser estudada desde os afrescos do Egito, passando pelas pinturas da Idade Média, até chegar ao século XIX, com o surgimento da primeira história em quadrinho moderna. A aparência e a estética das histórias em quadrinhos da atualidade invadiram grandes produções cinematográficas e hoje há diversos artistas que se dedicam à sua produção. O aparecimento das histórias em quadrinhos só aconteceu no final do século XIX. No entanto, ao observar algumas produções artísticas feitas muitos séculos antes, podemos perceber que a união entre a narrativa, mesmo sem necessariamente a presença do texto escrito, e a imagem, existe desde a antiguidade. No Antigo Egito, os afrescos narravam as crenças, os hábitos e os acontecimentos importantes da sociedade egípcia. As figuras humanas eram padronizadas pela lei da frontalidade e muitas vezes apareciam junto com a escrita egípcia denominada hieróglifo. Os afrescos tinham uma sequência linear e em vários deles as pinturas apareciam em faixas. As pinturas medievais são outro exemplo de manifestação artística que une a narrativa e a imagem. Nelas, a palavra escrita não aparece com tanta frequência como os hieróglifos na arte egípcia, mas ainda há o objetivo de contar uma história. E como a maioria da população era analfabeta, a arte medieval tinha como objetivo ensinar e doutrinar a religião por meio das imagens. Um dos precursores das histórias em quadrinhos foi o livro ilustrado Max e Moritz, conhecidos no Brasil como Juca e Chico, de 1865, do desenhista e escritor alemão Wilhelm Busch. A primeira história em quadrinhos moderna, no entanto, só foi criada no ano de 1895, mesmo ano em que nasceu o cinema, pelo americano Richard Outcault. Seu personagem, The Yellow Kid, o Garoto Amarelo, apareceu em tirinhas na página de um jornal nova-iorquino. O Garoto Amarelo fez parte das tirinhas de Outcault, conquistaram o apreço popular e rapidamente começaram a ser cobiçadas por outros jornais americanos. As histórias em quadrinhos foram consideradas, durante muitas décadas, como uma arte menor, uma forma de expressão que não tinha espaço nas artes visuais nem na literatura. Na década de 1920, as tirinhas publicadas nos jornais se multiplicaram e, a partir de 1930, passaram a ser publicadas em revistas, os gibis, ou comics, expressão em inglês que se refere aos quadrinhos. Bom, nós temos um jogo rápido aí, nessa página 158. Número 1 diz assim: que exemplos podemos citar como precursores das histórias em quadrinhos na história da arte? O que eles têm em comum com as histórias em quadrinhos? Bom, os afrescos no Egito Antigo, e as pinturas e os mosaicos medievais. Os elementos comuns entre eles são a construção de histórias por meio de imagens e textos. Começa aqui. Termina aqui. Em cima, para cá. Número 2. Qual foi a primeira história em quadrinho moderna? Foi a The Yellow Kid, que significa o Garoto Amarelo. Número 3.
Quais linguagens as histórias em quadrinhos mesclam em suas criações? Artes visuais e literatura, ou ainda imagem e texto. Foi? Um dos gêneros de maior sucesso das histórias em quadrinhos são as histórias de super-heróis, em 1938. Foi lançada a primeira revista do Super-Homem, criada por Joe Shuster e Jerry Siegel. A publicação foi o primeiro número da revista Action Comics, parte da editora norte-americana, inaugurando o gênero dos super-heróis, que ainda é um dos tipos de quadrinhos mais populares do mundo. Na década de 1960, a estética das histórias em quadrinhos ocupou os museus e as galerias de arte com as obras de Roy. O artista pertenceu ao movimento artístico conhecido como pop art, que tinha como princípio questionar e criticar a cultura de massa e o excesso de consumo. A maioria dos artistas da pop art se apropriou de produtos, imagens e padrões estéticos para criar suas obras, e é o exemplo de Lichtenstein com os quadrinhos. Outro estilo de histórias em quadrinhos bastante apreciado em todo o mundo são os mangás. Em meados do século XX, o artista Osamu Tezuka lançou sua primeira tirinha de mangá em um jornal da cidade de Osaka, no Japão. No período de 1950 e 1954, publicou Kimba, Leão Branco, uma de suas principais obras, seguidas pelo sucesso do Astro Boy. O mangá é conhecido pelos personagens com olhos grandes e uso intensivo de onomatopeia. Outra página aí, ó, se vocês repararem, tem aqui o exemplo. Tem a onomatopeia e tem alguns balões, tá vendo? Então, onomatopeias, como eu disse, são palavras que produzem sons ou ruídos. Recursos gráficos normalmente são símbolos gráficos que sugerem sentimentos e ideias. Por exemplo, uma lâmpada acesa em cima da cabeça de um personagem quando ele tem uma ideia. Histórias em quadrinhos no Brasil. Bom, no Brasil, as primeiras tirinhas e ilustrações foram publicadas no ano de 1866 pelo autor italiano Angelo Agostini. 3 anos depois, a primeira história em quadrinhos foi publicada, que foi Inhoquim, também de Agostini, e estreou no jornal Vida Fluminense, em janeiro de 1869. As criações de Agostini apresentavam teor público e ainda não tinham balões. Os diálogos apareciam em caixas de textos. A revista Tico Tico, publicada pela primeira vez em 1805, era inteiramente dedicada ao público infantil. Ela foi inspirada na revista francesa A Semana de Suzette, e criou personagens que ficaram famosos na época, como Chiquinho e Jagunço. Bom, aí tem mais algumas coisas, vai falar sobre Maurício de Souza, que muita gente conhece, Ziraldo, história em quadrinhos e cinema. Vou pedir que vocês leiam, né? Terminem de ler, que não dá para ler tudo com vocês. Aqui no final tem a charge e a crítica. Não deixem de ler, qualquer dúvida me chama no privado. E vou pedir para vocês fazerem para mim as páginas 163 e 164, tá ok? Não deixem de fazer, eu vou estar corrigindo, colocando lá no grupo em PDF. E como eu disse, qualquer dúvida é só me procurar. Beijos e até a próxima.